Sabemos que o mundo, a vida, pode impor para nós limites, barreiras, obstáculos e situações. Mas nada pode ser maior do que a nossa fé, a nossa comunhão com Jesus. Revestidos da graça, do poder e da misericórdia, sustentados nessa convicção, nós acalentamos e confortamos o nosso coração. E somos capazes de mover montanhas, de superar obstáculos e retirar as pedras do nosso caminho. Não importa quão grandes ou pesadas sejam, elas podem ser vencidas, podem ser transformadas, pois a mesma pedra que nos angustia, a mesma pedra que nos estarrece, que nos torna medo, pânico, pode ser a mesma que nos sustenta. A palavra de Deus disse: edificai sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. E de fato ninguém constrói sobre a areia, porque o que é feito sobre a areia é passageiro, não tem alicerce, não tem solidez, rui, racha, quebra, cai por terra. E quantas vezes a nossa fé, nós tentamos solidificar nas areias do mundo, naquilo que não tem sentido, naquilo que não tem razão, naquilo que é vazio e árido. Por isso nesse dia nós louvamos, nós glorificamos, nós agradecemos e bendizemos o Senhor. Nós confiamos na sua misericórdia. E diante dele nós suplicamos, nós pedimos que seja refeita, restaurada a nossa história. Que o Senhor nos transforme. Transforme o Senhor o alicerce do nosso coração, da nossa casa, da nossa fé, para que sejamos fortes, a ponto de transformar, mudar, restaurar, abrir caminhos em seu nome. E nessa tarde, Senhor Jesus, apareça, que o seu nome cresça, que o Senhor venha incendiar, transformar, iluminar o nosso coração e a nossa vida, fortalecer os que são fracos, engrandecer os que se sentem pequenos, acalmar e acalentar aqueles que estão na angústia, no sofrimento, na dor. Apareça, Senhor, e que o seu nome cresça, que o Senhor venha incendiar os nossos corações, iluminar os nossos corações, e dissipar, Senhor, dos nossos olhos, tudo que nos impede de viver, de celebrar, de estar diante de vós. Mais uma vez, Senhor, adentra a nossa casa, adentra a nossa família, adentra o nosso coração. Sua casa, nós deixamos ela
ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. E nós os reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nós celebramos este amor, o amor que nos fortalece, que nos convida a caminhar com Ele e descobrir que por maiores que sejam os desafios, as tempestades ou as tribulações, não há nada que não possa ser vencido e transformado na presença de Deus. Quando preparava este momento de adoração, me vinha no coração a palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25. Ela diz assim: portanto, eis que eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, não recolhem nos celeiros,
e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, que por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à adoração de sua vida? E por que vos inquietais com as vossas vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto eu vos digo, que o próprio Salomão no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce, amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Por isso buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. E a cada dia, basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me veio essa passagem ao coração, porque quantos de nós, nesse primeiro dia dessa Semana Santa, estão angustiados? E essa angústia, essa preocupação não é por causa da comida, da roupa, das vestes, não é por causa da aparência, da imagem, não é por causa do corpo, não, é muito mais do que isso. É porque nós nos deparamos com muitos vazios em nossa vida e nosso coração. Vazios que fazem aflorar em nós aquilo que é humano e que muitas vezes não é de Deus. O ímpeto, o instinto pela sobrevivência, que nos leva a perder de vista a nossa humanidade. E quando eu digo humanidade, eu falo de misericórdia, eu falo de justiça, eu falo de caridade, eu falo de penitência, eu falo de hombridade, de respeito, de valor. A gente deixa de ser humano, a gente se transforma. O que abranda o nosso coração, o que adentra o nosso coração passa a ser a frieza, passa a ser a treva, a escuridão. A gente começa a ver o egoísmo, o individualismo, a falta de zelo, a falta de respeito, a falta de amor, por si mesmo e pelo próximo. A gente começa a transmitir palavras, ideias, convicções, até atitudes que não promovem vida, que não promovem comunhão, que não promovem justiça, pelo contrário, que promovem a morte, a desigualdade. Olha a nossa sociedade. Nós sabemos que se faz necessário esse período de quarentena, esse período de quaresma, de entrega, de sacrifício, de isolamento. Mas quantas pessoas nesse momento estão pensando só em si mesmas? Ainda continuam fazendo suas festas, ainda continuam fazendo suas celebrações, seus momentos, e sempre com as mesmas desculpas. O desejo da tal felicidade. Pagam o risco. E se arriscam. E arriscam também os outros.
Não pensam naquilo que podem adquirir, naquilo que podem transmitir, simplesmente querem viver. É a sobrevivência. Querem viver. Então fazem de tudo para sobreviver. Não importa o preço, não importa o risco, nem da saúde de própria e nem da saúde dos outros. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Saindo de suas casas, se colocando na rua, em aglomerações. E é interessante que todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo tem uma razão. E quantas outras situações nós vamos percebendo onde a pessoa só pensa em si mesma. Há poucos dias nós vimos nos mercados as pessoas estocando comida. E o pior é que aquele que estocou comida, ele não pensou naquele que poderia ficar sem comida. E sabe por que poderia ficar sem comida? Porque chega uma hora que todo mundo comprou tanto que já não tem comida. E se não tem comida, aumenta o preço. E aquele que é pobre já não tem mais condição de comprar. E a infração social. Por causa de egoísmo. Eu quero sobreviver, então eu vou garantir tudo o que for necessário para a minha sobrevivência. E quantas pessoas hoje, dentro de casa, estão tendo conflitos? Porque tem aquele que quer sobreviver. E não importa se as pessoas terão que pagar o preço da sua sobrevivência. O importante é ele sobreviver. O que vai ser amanhã já não importa, o importante é hoje. É o agora. Só que não como diz a palavra. Sem preocupação, sem esmero, não. É viver o agora para aproveitar a vida, para ser feliz. Eu torno a repetir, o importante é sobreviver. E é por isso que muita gente hoje já não está sobrevivendo. Muita gente hoje está morrendo. E não é morrendo pela enfermidade, pelo coronavírus. Não, amado. O coronavírus está matando muito pouco perto da fome. Está matando muito pouco perto da injustiça e da violência. O coronavírus está matando muito pouco perto da dengue. Todo mundo preocupado com o coronavírus, só fala de coronavírus, na televisão só dá coronavírus. Você sabe quantas pessoas hoje imprudentes estão sofrendo de dengue? Quantos hospitais hoje estão lotados no seu pronto-socorro e não é por sintomas de coronavírus, é por sintomas de dengue? Amado, e os que estão morrendo de problemas sintomáticos, patologias psicossomáticas. Quantas pessoas estão tendo infarto? Quantas pessoas hoje estão indo parar nos pronto-socorro dos hospitais da nossa cidade, munidas de patologias de distúrbio neurovegetativo, vou traduzir para você, problemas emocionais, a ansiedade, a depressão, o pânico, o medo, a insegurança, porque a pessoa já não sabe viver, já não está conseguindo viver, porque a quarentena, o isolamento social não deixa ela viver, porque ela não consegue sobreviver sem aquilo que foi tirado dela, ela não consegue sobreviver se não puder sair de casa, não consegue sobreviver se tiver que viver em família, não consegue sobreviver se não puder ter acesso às coisas do mundo. Não está conseguindo sobreviver. E quando eu falo de sobreviver, é isso que está acontecendo no mundo lá fora. As pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E sabe o que é sobreviver? É viver de sobra. Está vivendo das sobras. E quando já não sobra mais tempo, quando já não sobra mais jeito, quando já não sobra mais oportunidade, as pessoas estão morrendo. O mundo está morrendo. A sociedade está morrendo.
E só existe uma forma da gente vencer coronavírus, da gente vencer pandemias, epidemias, só existe uma forma da gente vencer tudo isso. É se a gente começar a aprender a viver. E para mim aprender a viver, a palavra de Deus deixa bem claro, eu tenho que aprender a confiar, a acreditar. E aí as minhas preocupações, aí sim as minhas prioridades, aí sim aquilo que é importante passa a ser diferente. A que você está dando importância hoje? E de repente a palavra de Deus nos mostra que nós estamos diante daquilo que deveria ser valorizado e que nós não sabemos mais como lidar, como administrar. Você tem um tempo para olhar para você, mas você não sabe mais lidar com você. Você tem um tempo para olhar para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido, você não sabe mais como lidar com eles. Você tem um tempo para se dedicar à tua casa, e você já não reconhece mais a tua casa. Hoje já não está sobrando tempo. Hoje você tem tempo de sobra. E não sabe aproveitar o tempo. Olha o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Nunca sobrou tempo para a gente viver em família. Nunca sobrou tempo para a gente rezar. Nunca sobrou tempo para a gente buscar a Deus. Hoje está sobrando tempo. Mas a gente está tão acostumado a viver com sobras. A gente está tão acostumado a viver com sobras, que quando a gente tem muito, a gente não sabe mais o que fazer. A palavra de Deus fala do confiar e o acreditar. Sabe o que é confiar e acreditar? É saber que não importa quanto tempo dure, a certeza que vai passar, mas quando passar, o que precisa ser diferente? Uma coisa eu tenho certeza como sacerdote, nós precisamos ser diferentes quando tudo isso passar. Ideias, valores, convicções diferentes. Princípios diferentes. Isso só é possível quando a gente deixa de sobreviver e a gente faz a opção de viver plenamente. E para viver plenamente, só existe um caminho, só existe uma verdade e uma vida plena. É Jesus. Então gostaria que você olhasse para Jesus. Por quantas vezes nós vivemos na mendicância do mundo? Nas esmolas do tempo. Numa busca desenfreada da tal felicidade que tira a nossa alegria, nossa saúde, às vezes até o nosso jeito de viver. Olhando para Jesus, colocando diante dele nossa vida, peçamos a Ele que tire de nós toda preocupação, todo medo, toda insegurança, toda angústia. Que o Senhor dissipe de nossos olhos toda treva, toda escuridão. Que tire do nosso egoísmo, do nosso coração todo egoísmo, todo individualismo, toda falta de fé, toda falta de amor. Que nós possamos tomar de volta a nossa humanidade. Humanos como filhos de Deus, de uma vida regrada, medida aos olhos da fé e da esperança. Com as suas mãos estendidas a Jesus, vai clamando, suplicando, pedindo essa restauração. Essa restauração espiritual, essa restauração afetiva.
essa restauração da nossa vida. Para que as pedras da vida já não nos atormentem mais. Os desafios da vida já não nos atormentem mais. E que possamos ser capazes de usar toda e qualquer situação ao nosso favor. Por sua misericórdia, seu amor, Senhor. Ensina-nos essa vida plena. Essa vida abundante. Na tua glória. No teu poder. No teu amor. E na tua misericórdia. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, o meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras pra me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, o meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos
se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Que apresentemos a Deus nessa tarde toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação. Não temos por que garantir a sobrevivência se temos diante dele a certeza de uma vida plena. Uma vida garantida no seu poder, no seu amor e na sua misericórdia. Que nos sustenta, que nos alimenta, que nos reveste, diz a palavra. Então entreguemos a Jesus nessa tarde nossas dificuldades, nossos desafios, nossas tribulações, as pedras que surgem em nosso caminho. O que nos impede, que nos atrapalha, que nos incomoda. Coloquemos diante de Jesus os nossos desafios, os nossos vazios. E peçamos a Jesus que nos sacie. Nos alimente, Senhor. Nos alimente com o seu amor, nos alimente na sua misericórdia, nos alimente com o seu poder, nos alimente, Senhor, com a sua presença. Que o Senhor acalente, que o Senhor conforte, que o Senhor sustente o nosso coração. A Ti nós entregamos, Senhor, todas as pessoas que amamos. Aos Seus pés depositamos, Senhor, as nossas famílias. Nós rezamos, Senhor, nessa tarde por todos aqueles que necessitam do Teu Espírito. Acolhei, Senhor Jesus. Amparai, Senhor Jesus. Fortalecei, Senhor Jesus. E nós Te louvamos, nós bendizemos, nós agradecemos por tudo que nos concede, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura, com a tua mão, a cada que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Nós suplicamos, Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, dignaste abençoar esses vossos filhos. Iluminai, Senhor, os vossos caminhos, curai vossas feridas físicas e espirituais. Fortaleça, Senhor, diante dos desafios. Enriqueça com seus dons e carismas, na força e na fé, na alegria, na comunhão e na paz. E que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Amém. Que o Espírito Santo os fortaleça, os ilumine. Amém. Cristo habite constantemente em vossa vida e em vosso coração. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, ó meu ser, se alegra quando estou em tua presença, Senhor. E eu agradeço a tua presença, tua oração, a tua comunhão conosco, neste momento de oração, da hora da Divina Misericórdia. Logo mais nos encontramos às 19h30. E eu gostaria de lembrar que a programação da nossa Semana Santa já está no site da Pascom, também no Face e no Instagram. Lá você pode acompanhar e se programar para celebrar conosco essa grande caminhada de fé, de comunhão e amor a Jesus. E também gostaria de lembrar, muitas pessoas estão perguntando a respeito do funcionamento da nossa paróquia. Mesmo com as portas da igreja fechada, a igreja continua aberta para oração pessoal. Muitas pessoas têm procurado adoração, momento de oração pessoal diante do Santíssimo, o que é importante. O que não podemos é a aglomeração. E também a Secretaria Paroquial tem funcionado, mesmo em regime fechado, ela está atendendo de segunda a sábado em horário comercial. Então, dizimista, gente de pastoral, você que precisa, acesso à secretaria, ela está funcionando e nós estamos atendendo toda a nossa comunidade. Então, repassem esse aviso para que aqueles que necessitarem contato com a nossa paróquia, nós estamos à disposição. Amém? Eu desejo que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te ilumine. Amém. Uma ótima tarde e até a noite com a celebração da nossa Santa Missa e hoje a Via Sacra da Família. Um grande abraço e até mais.